Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma aula sobre crase, tirar todas as dúvidas de vocês? Aqui é a parte 1, tá? A teoria, e depois vocês vão pegar a parte 2, que são os exercícios. Então, crase, o que é a crase? É a fusão do a artigo com o a preposição. A mais a vai dar esse a com o acento virado para o outro lado, que é o a craseado. Tem o uso obrigatório da crase, ou seja, quando é que você deve usar a crase, não pode sair da regra. Quando for feminino, então eu tenho aqui o a, logo em seguida uma palavra feminina. Então, antes de feminino, eu posso usar a crase. Quando aparecer a palavra casa, somente se ela estiver especificada. Casa da vovó, casa velha, casa da uva, aí eu posso colocar. Quando aparecer a palavra terra, também, ó, se ela estiver especificada ou for planeta Terra. Então, por exemplo, cheguei à terra das uvas, eu estou qualificando a terra, posso colocar a crase. E os ETs voltaram à Terra, essa terra é planeta, também posso colocar a crase. Então, casa, somente especificada, terra, especificada ou planeta. Locuções prepositivas. As locuções são termos que vêm com mais de uma palavra. Sempre se iniciam por preposição. Quando é uma locução prepositiva, ela termina também por preposição, por um de. Então, a distância de, a espera de, a procura de, a direita de, a esquerda de, a frente de. Todas que se iniciarem por a devem levar a crase, desde que sejam femininas. Distância é feminino, espera, procura, direita, todos são termos femininos. Então, a distância de tem crase porque é uma locução prepositiva. Agora, observe o seguinte, se tiver escrito a distância de, você deve colocar a crase, mas se eu tirar o de, você não põe mais a crase, fica somente a distância sem a crase. Então, para que a distância tenha crase, tem que ser a distância de, não esquece. Locuções adverbiais, né? Eu vou aconselhar vocês voltarem e pegarem a aula que a gente tem aí no YouTube sobre advérbios e vocês vão ter uma visão bem ampla sobre isso aqui. A locução, como eu já falei, é mais de uma palavra, né? É adverbial porque indica um advérbio, que é no caso de tempo, modo, lugar. Então aqui, por exemplo, a gente tem à noite, às pressas, às vezes, às escondidas, que são alguns exemplos. E tem que ser sempre feminino, né? Olha, a palavra noite é feminina, pressa é feminina, vezes também, e escondida também. Então, você vai verificar, se for uma locução adverbial, de tempo, de modo, de lugar, que seja feminina, a gente vai colocar a crase. Tem uma exceção, a prestação. Apesar da palavra prestação ser feminina, na gramática ela está como exceção, você não pode colocar a crase. Então, se disser, olha, eu comprei à vista, você coloca, porque é o modo como você comprou, mas a prestação não tem. Eu fiz às pressas, tem crase. Às vezes eu estudo, às vezes, locução adverbial de tempo. Fiquei às escondidas, é o modo como eu fiquei, locução adverbial feminina tem crase. Com horas, eu costumo falar hora do relógio, pensa na hora do relógio. Bom, eu cheguei às 10, cheguei às 10 horas, ou cheguei simplesmente às 10, tá vendo aqui que não tem o H? A hora não está explícita, eu não escrevi explicitamente aqui, ó. Explicitar significa mostrar aquilo que você quer. Então, se ela está explícita, tá à mostra, para todo mundo ver. Então, olha aqui a palavra hora. E aqui eu não coloquei. Então, eu posso colocar ou não, tanto faz. Pensa assim, olha, é a hora do relógio? Tem crase. Saiu às 10, chegou às 10, voltou às 10, tem crase. Hora do relógio. Agora, tem uma observação. Se essa hora do relógio vier antes dessa hora do relógio aparecer essas preposições aqui, ó, entre, para, até, após, desde, não haverá crase. Então, olha só, estuda desde as 15 horas. Ficou até as 10 horas, né? Estudo após as 15 horas, certo? Então, não pode, tá? Então, se tiver, cheguei às 10, beleza, pode colocar. Agora, se vou ficar até às 10, já era, não tem mais crase. Porque tem o até, tem o após, tem o desde. Intervalo. Por exemplo, olha, você estuda das 15 até as 20, tá? Você tem que observar o seguinte, ele tem que ser precedido, antecedido pelo da. Então, ó, estuda das 15 às 20. Por quê? Porque este a vai juntar com este para dar a crase.
Então, estuda das, tem crase. Estuda de, não tem. Então, olha bem, intervalo, antes dele tem que ter um da. E se tiver um de, não tem crase. Com indicação de a moda de. A moda de. O que é isso? Ele lê a Machado de Assis. O que é isso? É a moda dele, do jeito que ele lia, como ele fazia. Machado de Assis é homem, então se for pela regra, eu não poderia colocar a crase aqui, porque esse termo é masculino. Porque só pode crase com feminino, mas acontece que eu estou querendo dizer que é a moda dele, do jeito que ele fazia. Então pode colocar. Tem cabelos a Luiz, ó lá, tá vendo? Luiz VI. Ah, aquela perucona loira, tal. É o jeito dele, a moda dele? Beleza, então pode colocar a crase. Vou comer bife a rolê. Bife a rolê. Rolê é uma palavra masculina, mas eu quis dizer a moda, enrolado, com molho, então pode. Bife a cavalo, aquele que tem ovo em cima, a moda com ovo, então pode. Certo? Então, se o termo que está aqui, apesar de ser masculino, ele indicar a moda de alguém ou de alguma coisa, então tem crase, tá? Estado, país, cidade, um lugar, que seja um lugar. Então eu coloquei lá Suécia, Presidente Prudente. Então você vai fazer o quê? Você troca o verbo existente por seu oposto. E coloca um de ou um da. Por exemplo, vou à Suécia. Esse aqui é o verbo. Qual que é o oposto? É volto. Se eu vou, eu volto. É volto de ou volto da? É volto da. Se apareceu da, tem crase. E se não aparecer, ó, vou a Santa Catarina, volto de Santa Catarina. Não tem. Então, olha, esse negócio de trocar o verbo é só para lugares. Não vai querer sair trocando tudo aí, não é assim. Então, eu tenho lá Suécia, Filipinas, Estados Unidos, Santa Catarina, sei lá, qualquer lugar que seja, cidade, país, estado, você vai ler. Bom, vou à Suécia, tenta fazer a troca. Volto de ou volto da? Ah, volto da. Então tem. Volto de? Não tem. Agora, pode acontecer o seguinte, ó, o lugar pode vir especificado. Posso dar uma qualidade para ele, tipo São Paulo da Garoa. Tá vendo aqui, ó, qualidade de São Paulo? Aí você põe a crase, ó, não precisa fazer nada. Então, se o lugar está especificado, você vai lá e buff, coloca a crase, tá? E tá tudo certo. Vamos ver o próximo. Pronomes relativos, né? Esse aqui é uma aula meio complicada, mas vamos direto ao assunto. Quem são os pronomes relativos? Tem que, quem, qual, quanto, tem vários. Os que pode, que aceitam a crase, são esses dois, o a que e o a qual. Pois bem, ó, vou à casa a qual me referi. Quando é um pronome relativo, esse termo que está aqui antes, ele pode ser uma coisa ou uma pessoa. Então, esse qual, que é o pronome relativo, ele se refere exatamente a esse termo aqui, o antecedente dele. Então, casa a qual, esse qual está se referindo à casa. O que você deve fazer? Você deve vir aqui, ó, neste final aqui, procurar o verbo referir. Quem se refere a, vai sair um a. E a casa é mulher, então vai dar uma crase aqui, ó, referir a casa, que é uma mulher, tem crase. Então, assim, para entender o que eu estou falando, você tem que voltar e assistir a minha aula de pronomes relativos, de regência, né? Que você vai ter uma ideia do que eu estou falando na realidade. Então, que você tem que gravar que o pronome relativo que vai ter crase, que pode ser usado com crase, é o a que e o a qual. Pronomes demonstrativos. Demonstrativos, não sei se vocês lembram, tem este, esse e aquele. O aquele, aquela e aquilo pode, tá? Então, ó, tem o este e o aquele, mas qual que a gente pode? Aquele, aquela e aquilo. É o aquele e as suas duas variações, né? O aquele é o masculino, tem o aquela e o aquilo. Então, eu posso colocar a crase com o aquele, aquela e aquilo? Posso, tá? Tá aqui um exemplo. Agora, olha o que você deve prestar atenção, ó. O que eu não posso fazer? Antes de masculino, ó, a pé. Pé é homem, não pode, ó. Antes de verbo, ó, a falar. Olha o a antes do verbo. Não pode, falar é verbo. A falar, a pular, a andar, não pode. Quando o a está no singular e olha a palavra que vem depois, está no plural. Não pode. Ou você coloca a menina ou as meninas. Ah, mas quer dizer então que ele escreveu errado? Não.
A oração vai estar perfeita escrita dessa forma, só que nesse caso não cabe a crase. Com palavras repetidas, ó, vida a vida, certo? Não pode. Demonstrativo, lembra que eu falei agora do aquele, aquele, aquilo? Pode, mas olha, o este e o esse não pode. E as variações, né? Tem este, esta, isto. Esse, essa, isso. Não pode. Pronomes pessoais, não sei se vocês lembram, pronomes pessoais tem do caso oblíquo e do caso reto, né? Caso reto, eu, tu, ele, nós, vós e eles. E o caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo. Então, a ti, a mim, a ele, a ela, não pode, tá? São pessoais. Pronomes indefinidos, né? Aquele que você, quando você lê, você não sabe de quem você está falando. Ah, há algum, nenhum, tudo, nada, alguém, vários, são pronomes indefinidos. Então, ó, há algum, jamais vai ter crase. Agora tem uma exceção. Se eu colocar a outra também é um pronome indefinido e tem crase, tá? Com pronomes relativos, o a quem e o a cujo não pode. Lembra que eu falei que pode com qual e o que? Mas quem e cujo não pode. Pronome de posse masculino, nem pensar. A seu, a meu, a teu, a nosso, nem pensar. Tratamento, tem uma listinha de pronomes de tratamento, né? Precisa estudar. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, tem vários. Vossa Majestade, tudo bem. Não pode. Agora tem exceção. Senhora, senhorita, dona e madame, pode. Então, ó, quais são os pronomes de tratamento que pode? Senhora, senhorita, dona e madame. Não esquece que você é pronome de tratamento. Então, a você não pode. E mais uma coisa que eu sempre lembro os alunos. Olha, toda vez que aparecer a uma, a de, a da, a do ou para a, já era. Não tem crase. Tá vendo? Olha o que tem depois do A1. Como é que eu vou pegar o 1 e juntar com o A e vai dar uma crase? De jeito nenhum. A uma, a de, a da, nada disso aqui pode. Certo? E por último, a crase facultativa. O que é facultativa? Você põe se você quiser. Se você colocar, você acerta. Se não colocar, também acerta, né? Quer dizer, se errar, acertou, né? Ó, exemplo. Dei a Ana ou a Ana. Nome de mulher. Quando for nome de mulher, você pode colocar ou não. Locução adverbial que indique instrumento. Escrevi errado aqui, mas tudo bem. Instrumento. Olha, fiz a faca. É um instrumento que eu usei para fazer aquela coisa. Fiz a faca, escrevi a caneta. Então, mas olha o detalhe, tem que ser mulher, né? Escrevi, vamos supor que eu tivesse colocado aqui. Escrevi a caneta. Caneta feminino, faca feminino. É um instrumento? Tudo bem. Então, você pode colocar. Ou não, se você não quiser. Com a preposição até. Vou até a praia, ó, até a praia, com crase ou sem crase. Então, quando tem o até e logo em seguida um termo feminino, você pode colocar ou não. E se for pronome de posse feminino, você também pode colocar, tá bom? Então, olha só, essas são as regras. Então, tem as obrigatórias, tem o que não pode e tem a facultativa, que você põe se você quiser. Certo? Agora eu vou pedir para vocês assistirem a aula 2, que a gente vai fazer os exercícios e vamos treinar e descobrir como é que a gente vai fazer de verdade na hora da prova.